Queridos amigos e amigas, reencarnados e desencarnados, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa Paulo de Tarso. Solicitamos inicialmente que os celulares sejam desligados ou colocados no modo silencioso e para que possamos aproveitar ao máximo os benefícios desse encontro com o nosso Mestre Jesus, esquecemos das nossas dificuldades, das nossas dores, dos nossos afazeres e em uníssono elevamos o nosso pensamento a Deus. A Ele rogamos dizendo: Pai amado, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, nos encontrando com o nosso Mestre Jesus através da assistência dos benfeitores espirituais que cuidam de nós, que zelam por nós nesse momento. Pai, te pedimos que seja ampliada a nossa capacidade de reflexão, de entendimento, para que possamos compreender os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Mas acima de tudo, Pai, te pedimos que os nossos corações sejam dulcificados a fim de que possamos obter nestes momentos de encontro os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, para que o nosso Mestre Jesus permaneça conosco ao findar desse encontro, onde quer que estejamos. Que o nosso amigo palestrante, já envolvido em energias benfazejas, possa transmitir através da sua boca os ensinamentos magníficos do nosso Mestre Jesus. E que esses ensinamentos jamais sejam esquecidos por nós, traçando os nossos pensamentos, sentimentos e os nossos destinos. Que assim seja. Boa noite. Não, boa tarde. Como sempre é o hábito, né? Então, boa tarde, queridos irmãos. É sempre com alegria que a gente retoma essa possibilidade de conversarmos a respeito do Evangelho do Cristo e da doutrina espírita. Hoje, o nosso assunto é a continuidade do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E vamos falar a respeito do item 20, a felicidade não é deste mundo, e do item 21, que fala das mortes, das perdas de entes queridos e mortes prematuras. No item 20, então, o título é A Felicidade Não É Deste Mundo. E aí nós nos perguntamos, mas para lá um pouquinho, nós não fomos criados espíritos com a possibilidade de evoluirmos, de crescermos e sermos felizes? Não fomos criados todos para a felicidade plena? Então como é que a felicidade não é deste mundo? Aí nós precisamos nos reportar a Jesus, quando lá no Sermão da Montanha ele nos promete nas bem-aventuranças para o futuro: bem-aventurados aflitos que serão consolados, bem-aventurados mansos porque herdarão a terra. E todas as bem-aventuranças nos remete ao futuro, não a este mundo. E quando ele é perguntado se ele era rei, ele diz que sim, mas que o seu reino não era deste mundo. Jesus, como nosso irmão maior, criador, desde o início do nosso planeta, participando ativamente de toda a construção, sabia muito bem dos espíritos que aqui habitavam, sabiam do destino do nosso planeta. Então, quando ele nos remete à felicidade, ao mundo
a uma outra vida, a uma outra existência. Ele sabia das nossas reais condições. Espíritos imperfeitos ainda na infância, nós nos mantemos aqui agarrados ainda às coisas materiais, nos mantemos aqui agarrados à vida, aos prazeres que o mundo nos oferece, nos preocupando muito mais em ter do que ser. E ainda alimentamos uma disparidade entre nós que aqui habitamos, onde alguns moram em mansões, outros dentro de uma caixa de papelão, embaixo de uma marquise, embaixo de um viaduto, enquanto alguns comem churrasco com pó de ouro, como nós vimos agora há bem pouco tempo, outros fazendo sopa com papelão. E isto tudo devido à nossa inferioridade. E aqui não vai condenação a ninguém, porque nós fazemos parte dos habitantes deste planeta. Nós que aqui estamos, somos muito personalistas, egoístas, individualistas em todos os sentidos, onde olhamos muito mais para nós do que para os nossos irmãos. Nos preocupamos com o nosso bem-estar, então nós buscamos através das coisas materiais, dos valores do dinheiro, dos valores financeiros, do poder, para que a gente consiga encontrar a felicidade para nós. Mas não é este o caminho que nós devemos buscar. A felicidade nós vamos encontrar no momento em que nós olharmos para dentro de nós e identificarmos em nós espíritos ainda cheios de imperfeições, que não cumprem as leis naturais, que não cumprem o Evangelho do Cristo nos trazido há 2000 anos. Aonde está a fraternidade, a solidariedade, a justiça, a misericórdia, a piedade? A sociedade reflete quem nós somos. Então não adianta nem juntar a fortuna, o poder, a juventude, a beleza, porque não encontraremos a felicidade neste mundo. Muito precisamos caminhar para então desenvolvermos em nós valores que vão nos fazer, num futuro ainda longínquo, alcançarmos essa felicidade plena que nós todos buscamos aqui. Então podemos até dizer que a felicidade aqui na Terra é uma ilusão a que todas as gerações sucessivamente se lançam, mas que ninguém até hoje alcançou. Se o homem sábio é uma raridade aqui na Terra, o homem totalmente feliz jamais foi encontrado. Mas aí nós nos perguntamos, mas então e essa felicidade que o Cristo nos disse? Que seríamos bem-aventurados, que seríamos consolados? Aí nós vamos lembrar daquela outra passagem quando Jesus diz: há muitas moradas na casa do meu Pai. Então nós vamos ver que existem outros planetas, outros mundos, onde a felicidade pode ser desfrutada na sua plenitude. Mas para isso precisamos nós modificarmos a nossa maneira de ser, mudarmos o nosso comportamento, atentarmos para o respeito às leis naturais, principalmente a lei de amor, de justiça e de caridade, onde a igualdade entre todos os seres deve ser alcançada, onde possamos nos considerar irmãos, amando a todos indistintamente, da mesma forma. E quando nós alcançarmos essa condição de espíritos suficientemente purificados e aperfeiçoados, então nós gravitaremos em direção a esses planetas felizes, para desfrutarmos dessa felicidade que Jesus nos oferece, nos chamando a estar com Ele em um outro local. É importante nós esclarecermos também que a Terra não será sempre esse vale de lágrimas que hoje é.
esta prisão, ou essa escola, como queiramos chamar, porque ela vem passando também por um processo evolutivo. E é a olhos vistos, nós que já estamos, aí no meu caso, já venci a barreira dos 70 há algum tempo, então essas últimas 7 décadas aí, as mudanças tecnológicas, científicas, na área da saúde, em todas as áreas, nós alcançamos, assim, patamares nunca antes, que a ponto que nós, mais velhos um pouco, nessa encarnação, temos dificuldades de acompanhar esse progresso tecnológico, tal é o salto que a Terra vem dando. E isso porque também os seus habitantes vêm mudando. E é necessário que nós sejamos apóstolos, conscientes da nossa condição de habitantes desse planeta, para que nós nos melhoremos, porque somente assim melhoraremos o nosso planeta. E poderemos deixar para as gerações futuras a condição de encontrarem aqui essa felicidade, que não seja a felicidade uma palavra vã no futuro. E quem serão essas gerações futuras que habitarão a Terra quando ela estiver numa condição melhor? Nós mesmos, que estaremos reencarnando aqui como netos dos nossos netos, talvez, né? E iremos usufruir de uma condição melhor aqui na Terra. Façamos então esse esforço, e é justamente esta a tarefa da doutrina espírita, que vem trazer até nós o esclarecimento, o consolo, vem nos ajudar a substituirmos esse homem velho, cheio de defeitos, de vícios, que um homem que não respeita as leis naturais, que não consegue demonstrar o amor, a tolerância, a paciência para com os seus semelhantes. Esta é a finalidade da doutrina espírita, que vem a nos abrir novas portas, né, para que nós possamos então vivenciarmos no futuro, neste planeta, condições melhores. Então agradeçamos a Deus a oportunidade dessa encarnação aqui na Terra. Roguemos que possamos avançar com fé, com firmeza, com vontade, com determinação, para que evitemos nós cada vez menos dores, e principalmente as dores que causamos aos nossos semelhantes pelas nossas ações, ainda que não correspondem àquilo que nós conhecemos. Conhecemos o Evangelho do Cristo, conhecemos a doutrina espírita, mas está muito ainda no nosso raciocínio. Racionalmente nós conseguimos, mas na hora de colocarmos em prática, nós temos grandes dificuldades. O item 21 nos fala das mortes prematuras, e todas as pessoas que vivem nesta escola de preparação espiritual que nós chamamos de Terra, já vimos passar por nós, já tivemos a experiência de parentes, pessoas queridas, que a todo momento desencarnam e vão para um local que a gente não consegue, que as pessoas normalmente não conseguem bem definir. É claro que nós espíritas temos uma visão diferenciada, mas através de acidentes, enfermidades, crimes, de todas as formas, milhares de pessoas no mundo inteiro abandonam o nosso mundo rumo ao desconhecido. Se eu não me engano, está na média de 150 mil desencarnes por dia no mundo inteiro. A dor ainda é maior quando nos arrebata pessoas queridas do nosso convívio diário, pessoas que não são tão caras, como dói a um pai enterrar o seu filho, como dói a uma esposa se privar do afago, do carinho do seu esposo, como dói a um irmão se privar da convivência da sua irmã, ou simplesmente o afastamento físico de amigos queridos que transpuseram muitos anos junto conosco
que caminharam ombro a ombro conosco nesta encarnação e que de repente a morte física os toma. Todos partem nos deixando uma dor de saudade no coração. Como conciliar, então, tamanha dor com a justiça e a bondade de Deus? Como explicar que Deus permite que criaturas que nos são tão amadas sejam tiradas de nós dessa forma? Qual a explicação da morte para a morte daqueles que vão em tenra idade, com aqueles jovens que têm um futuro promissor pela frente? Qual seria o motivo que pudesse justificar criaturas que desde a infância são pessoas boníssimas, atenciosas, simples, humildes, que estão sempre ajudando os seus semelhantes e que daqui a pouco passam por doenças dolorosas, por situações de longos períodos de enfermidade até desencarnarem? Diante de todos esses pensamentos, nós chegamos diante de uma inevitável encruzilhada. Ou não existe reencarnação, e Deus nem de longe é esse Pai amoroso que Jesus nos apresenta no Evangelho, ou existe a reencarnação e Deus é esse Pai amoroso, piedoso, que ama todos os seus filhos indistintamente, concedendo a cada um deles a oportunidade de resgatarem seus erros do passado, se harmonizando com as leis divinas. Se as pessoas parassem para pensar como nós, espíritas, que já conhecemos essa realidade, certamente iriam optar pela segunda opção, que é que Deus é bom, Deus é Pai, e que nos dá, através das reencarnações, as diversas oportunidades de nos ajustarmos com a lei. É claro que não somos, embora sejamos espíritas, não somos hipócritas a ponto de afirmar que nós não sentimos a dor da morte dos nossos entes queridos. Não há dúvida de que nós sentimos, pois a ausência física, ela nos é dolorosa, nos dói, é grande o sofrimento mesmo, independente da opção religiosa que nós tenhamos. O afastamento, porque embora a gente saiba que não se perde pessoas, mas o sentimento que a gente tem é realmente de perda. A dor é de perda. É muito difícil, embora saibamos que a vida continua, mas o nosso apego a essas criaturas, talvez o nosso egoísmo, querendo que elas fiquem conosco, nos faz sofrer tanto. Mas o Espiritismo nos oferece algo a mais. Diante dessas situações difíceis, quanto as que nós estamos conversando, nós somos compelidos a buscar um entendimento a respeito dessas dores, quais as causas desse sofrimento, dessas mortes, às vezes precoces no nosso entendimento. E aí, se nós não encontramos, vamos analisar, e não encontramos nesta vida, aí somos obrigados a voltarmos às vidas passadas. Há um axioma científico, ou seja, uma verdade inquestionável que diz que não há efeito sem causa. Ora, se nós sofremos é porque deve existir uma causa para este sofrimento. E se nós, pais falíveis, humanos, erramos com os nossos filhos, mas não gostamos que os nossos filhos sofram injustamente, que dirá o nosso Pai Celestial, o nosso Criador? E desde que nós admitamos que existe um Deus, uma inteligência suprema, uma causa primária de todas as coisas, que possui todos os atributos em grau ilimitado, ou seja, a misericórdia, o amor, a bondade, a justiça, então nós chegamos à conclusão de que existe uma causa, ou várias causas, para o nosso sofrimento.
e que se essas causas são justas, isto é bom para nós, porque através destas dores de separações, de encarnes e desencarnes, que nós vamos evoluindo espiritualmente. Porque as leis divinas sempre favorecem os nossos processos educativos e a nossa ascensão nessa caminhada de espíritos imortais que somos. Então Deus nos oferece, nos faculta inúmeras oportunidades, um número ilimitado, para que nós possamos, através das reencarnações, repararmos, nos ajustarmos com as leis, para que nós possamos adquirir virtudes, conhecimentos que são importantes no nosso processo evolutivo. Se chorarmos pelas perdas dos nossos amados, que essas lágrimas sejam de saudade, de respeito, de reconhecimento, de gratidão a Deus por ter nos permitido desfrutar por alguns tempos da companhia prazerosa desses amores, né? Lembremos-nos de que a morte é um fenômeno natural que simplesmente retira de nós o corpo físico, mas que nós, com o corpo espiritual, voltamos à verdadeira pátria. Mudamos de roupa, mudamos de casa, mas continuamos mantendo a nossa individualidade. Mantemos os mesmos gostos, os mesmos defeitos, mas continuamos a nossa vida numa outra dimensão. Então, que as nossas lágrimas sejam de saudade, não de revolta, não de dor contra ou de reclamação contra o nosso Criador, porque o choro de revolta, de reclamação, é prejudicial a esses nossos irmãos que desencarnaram e aportaram no plano espiritual. Eles precisam sim de vibrações positivas, preces, para que nós possamos ajudá-los a se adaptarem nessa nova realidade. Então, quando nossa mente, quando nosso coração sentir aquele aperto de saudade, que nós possamos nos lembrar desses que não estão mais no mundo físico e elevemos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos a Jesus e entreguemos ao Divino Mestre as nossas melhores vibrações, que Ele se encarregará, então, de encaminhá-las àqueles que nós tanto amamos e que já não estão mais presentes conosco. Ouve-se muito dizer, quando desencarna uma criança ou um jovem, que a dor é mais profunda, porque é uma morte prematura, porque foge à ordem natural das coisas. E ao dizer isso, é como se nós esperássemos que existisse uma regra onde a doença e o desencarne só ocorresse lá na velhice. Mas não é assim. Não precisamos viver até a velhice para aproveitar a vida, para vivermos aquilo que precisamos. Nos esquecemos que as regras não somos nós que fazemos. E é bastante possível que aquele que desencarna precocemente já tenha aproveitado a sua vida da melhor forma possível. Talvez não da melhor forma que nós gostaríamos que ele aproveitasse, mas não nos esqueçamos que Jesus disse que aquele que quiser ganhar a vida, perdê-la-á, e aquele que perdê-la em benefício do meu Evangelho, ganhá-la-á. Quer dizer, o que nós entendemos como aproveitar a vida? Às vezes uma vida cheia de descontroles, de abusos, em todos os sentidos, aqui na vida terrena. Cada um de nós é uma individualidade, não temos o mesmo passado, então não necessitamos passarmos todos pelas mesmas experiências aqui na Terra.
Cada um vai viver aqui aquilo que necessita para acelerar o seu processo de regeneração e de evolução. Temos o hábito de acreditar que uma vida só se completa quando nós estudamos, trabalhamos, crescemos, casamos, temos filhos, temos netos, aí envelhecemos, aí bom, agora pode morrer, tá velho. Nós pensamos muito nisso, mas não existe um padrão a ser seguido. Nós vemos aí o desencarne de jovens e crianças a todo momento. Muitas existências são breves, mas são extremamente proveitosas e completas, embora curtas, porque nós não sabemos qual o caso de cada um. É que o nosso egoísmo, motivado pela dor da perda, pela dor da separação, do desencarne prematuro no nosso entendimento, né, da pessoa amada, nós acabamos nos revoltando contra os desígnios divinos. Não aceitamos, não queremos aceitar essa ausência, achando isso injusto, cruel. E é por isso que precisamos analisar melhor essa questão. Nós sabemos que estamos aqui nesse planeta que é de provas e expiações, que as dores aqui fazem parte, e tem muito mais mal do que bem aqui. A gente mais sofre. Todos que aqui habitam têm o seu quinhão de sofrimento, de dor, e nós muito mais sofremos do que temos momentos de felicidade. Então, usando a lógica, nós podemos chegar à conclusão de que no caso de uma morte prematura, o espírito em questão, não tinha mais a necessidade de continuar aqui encarnado. E vários podem ser os motivos. Alguns podem desencarnar cedo porque têm o merecimento de não precisar se manter muito tempo nessa prisão, nesse vale de lágrimas. Outros, por fragilidade moral, talvez não terem a condição de aguentarem as dores e os sofrimentos que a vida adulta iria impor, e que terão condições de, aos poucos, reencarnando outras vezes, fazer essa sua progressão. Como é que nós vamos dizer que alguém que está encarnado aqui tem uma vida promissora, tem todo o futuro brilhante pela frente? Quem sabe se esse espírito não vai se comprometer ali adiante, se continuar encarnado? Quem sabe não é misericórdia divina que está proporcionando o desenlace? São ajustes de débitos do passado, são provações para crescimento do espírito, são lições que ele tira, e não nos cabe tentar adivinhar ou calcular qual a razão se aplica para tal ou qual espírito. Não diz respeito a nós, seja lá qual for o motivo que esse espírito desencarne precoce, né? Nós temos que nos lembrar que não existe desencarnes como castigos nem anomalias. Eles são apenas experiências necessárias ao crescimento do espírito em evolução que precisa passar por aquilo ali. O espírito desencarna precocemente não está perdendo a oportunidade, pelo contrário, ele está aproveitando mais uma experiência. Então não devemos nos angustiar pensando naquilo que o espírito poderia ou viria a passar, ou aproveitar, ou gozar, ou fazer ou deixar de acontecer. Se fosse para o espírito não ter uma vida longa e passar por determinadas experiências, ele não teria desencarnado. Se ele desencarnou é porque ali estava o seu processo reencarnatório, seu programa reencarnatório. E a morte prematura, para nós encerrarmos, não é apenas uma experiência para o espírito desencarnante, mas é uma experiência de crescimento também para os amigos, para os familiares, que vão ter que conviver com aquela dor, com aquela provação da dor, do afastamento, da separação. E sabemos nós, espíritas, que sabemos que a morte não é uma separação permanente, é momentânea.
Nós que pertencemos às mesmas famílias espirituais, nos reencontraremos, voltaremos juntos em outro momento. E quando desencarnamos e passamos para a vida espiritual, deixamos alguns amores aqui, mas vamos de encontro a outros que lá nos esperam. Então aceitemos os desígnios divinos, tenhamos confiança, fé sempre, sabendo que acima de tudo nós precisamos tirar proveito destas situações para evoluirmos, para crescermos, nos tornando criaturas melhores. Afinal de contas, esse é o grande motivo de nós estarmos encarnados. Reencarnamos com o principal objetivo de evolução como espíritos imortais que somos. E todos esses processos são processos de crescimento, de aprendizado, de evolução do espírito. Então, precisamos lidar com essas situações com tranquilidade. Vamos sentir a dor da separação? Sem dúvida nenhuma. Vamos sentir saudade? Sem dúvida nenhuma. Mas faz parte do nosso processo. Porque quando aqui aportamos, através do nascimento, já sabíamos e sabemos que todos que reencarnam vão desencarnar, que temos um período aqui. Muito obrigado pela atenção, muita paz, que Deus nos abençoe hoje e sempre. E assim seja.